Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal. A pergunta é: como se livrar dos problemas? Isso é algo que as pessoas perguntam, elas querem descobrir como realizarem em si mesmas um estado livre de problemas. Em outras palavras, elas estão perguntando como realizar a paz, como alcançar a paz. É interessante nossas perguntas, porque elas são perguntas que parecem exprimir realmente uma necessidade para cada um de nós. Mas elas são perguntas que elas não têm respostas, pelo menos não as respostas que nós esperamos, porque elas não estão assentadas numa base correta, numa base legítima. Aqui a pergunta seria: para quem são os problemas? Essa seria a pergunta correta. Veja, nós temos um condicionamento, um padrão de vida cultural, social, coletiva, humana, onde nós acreditamos ser indivíduos, ter uma consciência individual. E cada um de nós carrega os seus próprios problemas, sendo indivíduos como nós acreditamos ser. Essa base é uma base falsa, porque não existem indivíduos. Não existe essa coisa chamada consciência individual. Isso é uma crença, é uma programação, é um condicionamento. Há problemas, sim. Há muitos problemas, sim, nessa consciência. Mas essa consciência não é individual. É a consciência humana. Estamos tratando aqui com você, mostrando para você, aqui dentro desse canal, a possibilidade de ir além dessa ilusão. A ilusão de estar se identificando com essa assim chamada consciência, que nada mais é que a consciência humana. A sua consciência, a nossa consciência, é a consciência humana, é a consciência de toda a humanidade. É possível ir além do limite dessa consciência comum a todos. É possível realizar aquilo que você é. Em seu ser, você é pura consciência, mas não é a consciência coletiva, não é a consciência comum a todos, não é a consciência humana, não é a consciência condicionada. Essa consciência coletiva, essa consciência humana, essa consciência condicionada, é o que nós acreditamos ser. Com isso nós nos identificamos. E acreditamos que essa consciência seja individual. Como se os sofrimentos em você fossem diferentes dos sofrimentos de uma outra pessoa. Vou lhe dar um exemplo. O medo é algo comum a todos. Isso é um problema. A inveja é algo comum a todos. Isso é um problema. O ciúme, os desejos que estão sempre em conflito, se contradizendo, são sempre desejos se opondo. Simultaneamente há um desejo junto com outro desejo. E eles se contradizem. E há contradição e há conflito. Isso é um problema. Basicamente, o ser humano vive em problema, porque ele vive se identificando com essa consciência, que é a consciência comum a todos.
que ele acredita ser sua consciência individual. Essa consciência é a consciência da humanidade. A realização da verdade sobre quem você é. É o fim para essa consciência coletiva. É o fim dessa visão de consciência comum a todos. Que você, em sua crença, particulariza como se isso fosse algo só seu. O ser humano vive em problemas, porque ele vive dentro dessa única consciência, que é avidez, inveja, ciúme, medo, desejos, contradições, preocupações, sofrimento. Isso basicamente é esse sofrimento psicológico que carregamos em nós mesmos. Nós temos que investigar a natureza da mente, dessa mente condicionada. Porque essa consciência comum não é outra coisa a não ser essa mente condicionada. Essa mente programada há milênios para viver dentro dessa condição, que é humana, animal. O ciúme é algo presente no ser humano, algo presente nos animais. Assim é a inveja, o sentido de posse, de território, de domínio, de poder, de desejos. Isso é comum ao ser humano. Essa consciência humana é a consciência da ego-identidade, da ilusão de uma identidade presente nesse momento, se sentindo separado da vida, do todo, da existência. Você não é quem você acredita ser. Nós temos confiado no pensamento. Estamos vivendo no pensamento. E pensamento é basicamente memória, lembranças, experiências, conhecimento que se adquire, conhecimento herdado. Para essa consciência mental, sua natureza real é algo que transcende essa consciência mental, essa consciência humana, essa consciência comum a todos. A sua realidade é a realidade da divina consciência, da suprema consciência. É a realidade de Deus. Nesta realidade, que é você em seu ser, não há problema. Os problemas estão se sustentando com base nesse condicionamento, nesse movimento de separação, de dualidade. Enquanto você continuar se vendo como uma pessoa carregando uma consciência individual, buscando para si mesmo segurança psicológica e, basicamente, segurança psicológica é confiança naquilo que o pensamento diz sobre como a vida é agora aqui. Percebam o que estamos dizendo. O pensamento, ele é memória. Ele é apenas uma experiência do passado. O pensamento, ele não está se adequando de forma alguma a esse instante, a esse momento presente. O pensamento, ele não conhece esse momento. E nós estamos tentando lidar com a vida nesse instante, nesse momento, com base
nessa memória, nessa lembrança, nesse pensamento. Há o sentido de uma identidade presente. A imagem que você tem sobre quem você é e sobre o que você precisa agora, aqui. Isso se baseia no pensamento, que é memória, que é passado, tentando impor sobre esse instante, sobre esse momento, alguma coisa. Exigindo algo, cobrando algo, pedindo algo. Isso é problema. Nossas relações humanas, baseada nessa consciência comum a todos, que é essa consciência egóica, que é essa mente egóica, é uma relação, toda ela, que se sustenta no conflito. Porque é o choque entre ilusórias identidades. A pessoa que eu acredito ser e a pessoa que você acredita ser. E a pessoa que ele acredita ser. Cada um de nós carregamos em nós, em razão desse condicionamento psicológico, dessa mente egóica, dessa consciência que é a consciência humana, carregamos todos esses aspectos presentes também nos animais. Nós temos inveja uns dos outros. Temos o desejo de possuir uns aos outros, de dominar uns aos outros, de tomar o território uns dos outros. Isso é presente claramente na inveja. Queremos ser o que o outro é, queremos ter o que o outro tem. Queremos poder fazer o que o outro pode fazer. Então, há esse conflito, há esse movimento nas relações humanas baseada nessa imagem que cada um tem de si mesmo, exigindo do outro, exigindo do mundo, exigindo da vida alguma coisa. Isso é o problema. Nós nunca perguntamos qual é a origem, a base desse problema. Nós queremos viver sem problemas. Mas tudo que a mente pode fazer agora, aqui, o pensamento pode fazer agora, aqui, uma vez que o pensamento nunca é uma resposta adequada, perfeita, íntegra a esse momento presente. O pensamento não, ele nunca consegue, porque é um movimento do passado. E é um movimento que se assenta nesses aspectos desta ego-identidade. O ciúme, a inveja, o medo, os desejos, todas essas demais coisas presentes no ser humano. Basicamente, esse é o seu problema. Baseado no pensamento. Com base no pensamento, queremos resolver problemas que o próprio pensamento tem criado. Em nossa vida, em nossas relações, em nosso mundo. Aqui a pergunta é aonde se assenta os problemas? Como se livrar dos problemas? O fim para os problemas é o fim para essa ilusória identidade que acreditamos ser. O fim para os problemas é o fim para essa consciência coletiva que acreditamos ser nossa consciência individual. Que nos dá essa ilusão do sentido de uma identidade separada, vivendo cada um uma vida particular, numa constante, contínua busca por segurança psicológica,
Uma segurança que se baseia no próprio pensamento. Nós não percebemos que é o próprio pensamento a base de toda essa confusão, de toda essa desordem psicológica, de todos esses problemas psicológicos, de todos esses sofrimentos psicológicos. Aqui a pergunta que temos que nos fazer é: afinal, o que é o pensamento? Notem que o pensamento é apenas uma memória, uma lembrança. E nós estamos dando a essa memória, a essa lembrança, uma identidade. Quando, por exemplo, um pensamento surge, a ilusão que surge é a ilusão de alguém por detrás desse pensamento. Então, nós temos uma ilusão, a ilusão de que existe um pensador para esse pensamento que surgiu. A ilusão é que você é aquele que está pensando isso. Nós nunca investigamos, na realidade, o que é o pensar. O que é o pensar? O que é o pensamento? Quem é o pensador? É quando o pensamento surge que a ilusão do pensador surge. Sim, eu disse a ilusão do pensador. Porque o pensamento, ele é um acontecimento da memória. Ele é uma resposta reativa do próprio cérebro a uma representação daquilo que agora surge aqui diante dos nossos sentidos. Você vê algo e de imediato surge um pensamento relativo a isso. E juntamente com esse pensamento, a ilusão de alguém presente, pensando. Não, absolutamente não é assim que acontece. O pensamento, ele é uma resposta, mas você não é dono dessa resposta. O pensamento é uma reação, mas você não é dono dessa reação. É um acontecimento existencial. Isso está acontecendo no cérebro. Você não controla os pensamentos. Você não produz os pensamentos. Não é você que determina o que pensar, quando pensar e por quanto tempo pensar. Observe isso em si mesmo. Por exemplo, se eu lhe perguntar qual é o próximo pensamento que você vai ter daqui a 5 minutos, você não tem resposta para isso. Simplesmente porque não é você o autor do pensamento para os próximos 5 minutos. Você não teve, até hoje, um só pensamento fabricado por você. O pensamento acontece dentro de você. Assim como a chuva acontece, o pensamento acontece. É um acontecimento existencial. Assim como a chuva acontece, permanece por um tempo e depois para, o pensamento surge, permanece por um tempo e desaparece, para dar lugar a um outro pensamento. E não existe o pensador. Mas existe essa ilusão do pensador, desse sentido do eu. Essa ideia do eu é o problema. Essa ideia de alguém presente para controlar, para moldar, para mudar, para
fazer algo com aquilo que acontece, que é o pensamento. Então nós temos o problema. O problema está sempre na ilusão de uma identidade presente nessa experiência. O medo está presente, a inveja está presente, o ciúme está presente, o problema está presente. Mas o problema só é problema quando existe uma identidade ilusória tentando fazer algo com essa sensação, com essa experiência que está surgindo. Assim, não existe o fim para os problemas, enquanto o sentido de uma identidade presente, porque é essa identidade presente que sustenta o problema permanecer. Ramana Maharshi deixou uma pergunta: quem sou eu? Não há esse eu. A resposta para essa pergunta é o fim dessa ilusão desse eu. Os problemas são criados pelo pensamento e pelo sentimento. Mas não há uma identidade presente nessa experiência. E quando não há uma identidade presente nessa experiência, o pensamento e o sentimento não é um problema. Ele não cria problema. É sempre o sentido da dualidade que sustenta o medo. O medo como a experiência e aquele no medo, nesse sentir, querendo fazer algo, mudar isso, se livrar disso, fazer alguma coisa para não sentir isso, ou reagindo a favor disso. Então o medo se expressa como raiva, causando males terríveis. Então há essa identificação com a experiência. Se cria uma ilusória identidade nessa experiência. E assim o pensamento é o problema. O sentimento é o problema. Então o ciúme surge e é sustentado pela ilusão de alguém presente nessa experiência. Nessa tentativa de possuir o outro, de controlar o outro, de manipular o outro, de ser dono do outro. Isso relativo a pessoas ou relativo a objetos? O ciúme de pessoas, de objetos? A ilusão de ser alguém nessa experiência, sendo o dono, sendo o proprietário? Então, os problemas são diversos. Enquanto se mantém uma identidade presente nesses problemas. Essa identidade é o sentido do eu. Para o eu, são os problemas. Sem o eu, não há problemas. É esse eu que carrega todo esse condicionamento psicológico de posse, de controle, de domínio, de ambição, de inveja, de desejo. Se esse eu é observado, o movimento que ele traz, que é o movimento da imagem, da memória, da lembrança, do pensamento. Se esse eu é observado, se esse sentido do eu
revisto. No momento que surge o pensamento, no momento que surge essa imagem, esse sentimento, essa sensação, em geral nós damos o nome de medo, de inveja, de ciúme, de raiva, etc. Mas se essa sensação surge e você não dá um nome e apenas se torna cônscio da presença dessa sensação e percebe esse movimento, que é o movimento ilusório de uma identidade surgindo juntamente com isso, se separando e querendo fazer algo, se isso é visto, nesta atenção, nesta autoobservação, nós temos aquilo que aqui eu tenho chamado de autoconhecimento. A percepção da verdade sobre quem você é. Sobre esse eu sou que você acredita ser. Você apenas observa, se torna ciente, cônscio disso. E quando você percebe, e é só o perceber, a paciência para observar esse movimento surgindo, e de imediato é eliminado por essa observação pura, quando você não quer fazer algo com o que surge. Nesse contato com o autoconhecimento, há uma observação livre dessa separação entre aquele que observa e aquilo que é observado. Há essa percepção do pensamento, mas não há essa ilusão do pensador quando o pensamento surge. Há essa percepção da sensação, mas não de alguém presente nessa sensação. Notem que estamos aqui colocando para você que esse contato com aquilo que é você agora aqui, isso é autoconhecimento. Isso abre um espaço para a quebra dessa dualidade, dessa separação, desse movimento. E quando isso acontece, o problema desaparece. Não há mais espaço naquilo que é você para essa reação de inveja, de ciúme, de desejo, de medo, de raiva, porque você está cônscio de que isso está surgindo e sendo visto sem esta separação. Você percebe que é uma reação do próprio cérebro. É um modo como ele tem operado há milênios nessa consciência humana. E agora, em particular, nesse corpo e nessa mente, está acontecendo a você e você percebe, você vê esse jogo, o jogo do ego, do eu, desse mim, dessa consciência humana, dessa consciência egóica. Você está cônscio disso, está vendo isso. Perceber isso quando surge, momento a momento, é meditação. Eu tenho chamado isso de real meditação. Você faz isso agora, aqui, caminhando, dirigindo seu carro, conversando com alguém, quando sai para passear, quando está ao lado da namorada, da esposa, dos filhos, quando vê alguém tocando no seu carro ou em algum objeto, e você percebe de imediato essa consciência egóica, essa consciência condicionada, essa consciência humana surgindo, querendo reagir,
procurando colocar uma identidade, esse mim, esse eu, para sentir algo com relação àquilo, para fazer algo com relação àquilo. E você se torna cônscio e percebe em si mesmo toda a fantasia, toda a ilusão que o pensamento cria dentro de você, criando imaginações, criando a ilusão desse senso de proprietário, de dono, lhe dando a ilusão do poder, do controle. Então, os problemas se resumem a um problema. O problema dessa dualidade. É o problema desse sentido do eu presente nessa experiência. Desse mim, desse ego. Isso tudo se desfaz nesta atenção, nesta consciência, nesse trabalho direto, nesse reconhecimento. Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Lembrando a você, nós temos encontros online e também encontros presenciais. Ok? Até o próximo encontro. Por isso, a base, repito, a base está no autoconhecimento. É fundamental você se tornar cônscio de si. Esse autoconhecimento irá lhe mostrar que aquilo que você é transcende o experimentador.